Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a segunda dessa quinta-feira, para a gente poder atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar. Lembra daquela confusão que eu falei no vídeo anterior em relação aos ingressos para o clássico entre Vasco e Fluminense no domingo? O Vasco venceu essa queda de braço e conseguiu uma carga extra de ingressos. E a gente vai falar aqui sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre possibilidade de reforços, atualizações importantes aqui sobre alguns jogadores, como Lelê, como Capasso, como Diego Valois. Também vamos falar aqui da saída de jogadores, O Vasco acertou hoje a saída de um goleiro que estava aí no seu elenco profissional. E também vamos falar da possibilidade da CBF aumentar o número de jogadores estrangeiros que podem ser inscritos no Campeonato Brasileiro, beleza? Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem um OneFootball no seu telefone, você tá dando mole, mas faz o seguinte, vem aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que tá aparecendo na sua tela, você aponta a sua câmera que você pode baixar gratuitamente o OneFootball. Lá no OneFootball você pode acompanhar ao vivo, de graça e com imagens o campeonato alemão. Isso mesmo, jogos do Bayern ao vivo de graça, não só do Bayern, tá? Todos os jogos do campeonato alemão você pode acompanhar de graça no OneFootball. É um baita aplicativo. E além do campeonato alemão, tem outros campeonatos ao redor do mundo com transmissão ao vivo, com imagens e gratuita do OneFootball, beleza? E claro, você tem informações do Vascão, tabela do Campeonato Carioca, os próximos jogos do Vasco, tudo na palma da sua mão com o aplicativo OneFootball. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code. Bom, e o Vasco acertou no dia de hoje a saída do goleiro Alexander. O Vasco anunciou de forma oficial que o goleiro Alexander foi emprestado ao Avaí. O arqueiro ficará até o final da Série B de 2023 na equipe catarinense. Ele foi emprestado com opção de compra. Ele chegou hoje lá na capital Florianópolis, para assinar o seu contrato de empréstimo com o Avaí. O Vasco contratou dois goleiros nessa temporada, o Léo Jardim e o Ivan. O Alexander seria nesse momento a quarta opção, atrás ainda do House, que nesse momento é o terceiro goleiro. Então foi bom para todo mundo, Foi bom para ele esse empréstimo, para ele poder rodar, jogar mais. É um bom goleiro, precisa se desenvolver. Aqui no Vasco ele não teria espaço, E agora ele vai poder mostrar o seu potencial lá na equipe do Avaí. Então, Alexander, goleiro do Vasco, foi emprestado para a equipe catarinense. Bom, e vamos falar agora aqui sobre a polêmica do clássico de domingo, Vasco e Fluminense cada vez mais vem sendo um clássico aí muito apimentado, Um clássico de muita rivalidade, principalmente fora de campo, briga de bastidores, etc e tal, e não foi diferente para esse jogo de domingo, não está sendo diferente, O Fluminense dificultou demais a vida do torcedor vascaíno em relação à compra de ingressos. Eu, por exemplo, comprei meu ingresso, vou ter que imprimir isso para ir em São Januário, trocar o ingresso, trocar voucher, enfim, uma coisa que parece que a gente está nos anos 90 de novo. Mas, enfim, além disso, tivemos também uma polêmica em relação à carga de ingressos, Porque o Fluminense disponibilizou apenas 50 mil ingressos no estádio igual do Maracanã, que pode receber mais de 70 mil pessoas, Os ingressos se esgotaram, os ingressos para a torcida do Vasco, e torcida mista, onde a torcida do Vasco comprou em peso. Esses ingressos se esgotaram, para a torcida do Fluminense ainda tem ingressos para dar e vender, e o Vasco solicitou, que o Fluminense liberasse mais ingressos para esse jogo, Porque não fazia sentido um estádio que tem capacidade para receber mais gente, o Fluminense limitar a venda de ingressos. E o Vasco conseguiu, essa liberação. O Vasco publicou hoje nas suas redes sociais o seguinte: torcedor vascaíno, informamos que, após negociação com o mandante da partida, será disponibilizada uma carga extra de ingressos para o confronto de domingo. A carga extra será para os setores leste superior e oeste inferior. As vendas já começaram, As vendas abriram hoje às 6 horas no site da Futebol Card. Então corre lá, porque com toda certeza essa carga extra também vai se esgotar em breve, porque os vascaínos vão comprar tudo, A torcida do Fluminense
vai ser engolida no Maracanã no domingo. Bom, vamos falar agora aqui de CBF, porque pode ter uma mudança importante aí no regulamento do Campeonato Brasileiro. A CBF pode anunciar na próxima semana o aumento do número de estrangeiros permitidos por partida. Atualmente, cada clube só pode ter 5 jogadores estrangeiros relacionados por partida. A CBF deve confirmar na próxima terça ou quarta-feira essa mudança, né, em relação ao número de estrangeiros relacionados. Vai sair de 5 para 7. Eu acho que isso é muito bom, né, cara? Por mim, podia ser quantos quisessem. Se quiser relacionar 22 estrangeiros, 22 estrangeiros, meu amigo. O problema é do clube. Então, a tendência é que na quarta-feira seja oficializada, né, essa mudança. E para o Vasco vai ser bom, né? Que o Vasco tá aí no mercado sul-americano, buscando jogadores, etc e tal. Tem o Capasso que tá chegando, a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, aumentando de 5 para 7, abre aí mais vagas, né, para buscar mais jogadores aqui na América do Sul. Vamos aguardar e, tendo essa confirmação, a gente traz aqui no canal. Falando em jogador estrangeiro, vamos aqui atualizar a situação do Diego Valois, né? Martelo batido, não vem. A situação meio que voltou a ser falada nos últimos dias aí no Vasco, mas o jogador não vai sair do Tajeres. O presidente do Tajeres, inclusive o Andrés Fassi, bateu o pé e disse que o jogador vai ficar lá no Tajeres de Córdoba. Ele disse o seguinte: o Diego Valois terá uma melhora no contrato e vai continuar aqui. Nem Vasco da Gama e nem Corinthians chegaram perto do valor que a gente pediu. O presidente do Tajeres estava pedindo 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares pelo atacante colombiano. Ele não vai achar ninguém para pagar esse valor, 10 milhões de dólares no jogador. E o coitado, né, do Diego Valois, que queria sair de lá, queria vir para o futebol brasileiro, vai ter que ficar lá até o final do contrato, ou vai ter que se aposentar lá no Tajeres, porque ninguém vai pagar 10 milhões de dólares nele. É um jogador que tem muito talento, é um jogador que se destacou aí na última Liga Argentina, mas 10 milhões de dólares, meu amigo, é 50 milhões de reais. Ninguém vai pagar isso pelo jogador. O presidente do Tajeres endoidou e o jogador vai ficar realmente lá no Tajeres, assunto encerrado. Um assunto que não está encerrado é a situação do Capasso, né? Bota casaco, tira casaco. Bota capaço, tira capaço. Tá complicada, né, essa situação do Capasso. E hoje uma coisa preocupou, porque o Capasso voltou a treinar com o elenco do Atlético de Tucumã. E aí muita gente pensou, caraca, será que a negociação melou de novo? Será que o Capasso não vem mais? Bom, até onde é que eu pude apurar, que tive aqui algumas informações, nesse momento o jogador ainda tá bem próximo, né, de fechar com o Vasco. Os detalhes estão praticamente todos certos, mas faltam ainda alguns pequenos detalhes para o Capasso vir para o Rio de Janeiro, né, realizar exames e assinar com o Vasco. Não vem mais essa semana, isso já está definido, né? A expectativa era que ele viesse até o final dessa semana, isso não vai acontecer, Capasso não vem mais essa semana, mas a negociação ainda não está encerrada, né? Ainda existe, faltam pequenos detalhes e as partes estão confiantes num desfecho positivo aí nessa situação do Capasso. O que eu posso dizer é que a novela já tá chata, né? Já encheu a paciência já essa situação do Capasso, 2 meses já nessa novela, enfim. Vamos torcer para que na próxima semana tenha aí um desfecho positivo e que o jogador possa vir pro Vasco, afinal de contas ele quer, né, jogar no Vasco da Gama. E para encerrar esse vídeo, informação aqui sobre o atacante Lelê do Volta Redonda, informação do Renan Moura da Rádio Globo, é que o Vasco se aproximou de um acerto com o atacante Lelê. Segundo Renan Moura, Lelê deve ser o novo reforço do Vasco para o Brasileirão. O artilheiro do Carioca recebeu 11 propostas desde o ano passado, sendo 5 propostas do exterior. O Vasco fez uma proposta de empréstimo até dezembro, com obrigação de compra por metas alcançadas. Entre os clubes que apresentaram propostas pelo Lelê, todas propostas de empréstimo, estão o Suwon da Coreia, o Daegu Futebol e o Busan Park também da Coreia. Equipes do leste europeu também procuraram o atacante, além de algumas ofertas aqui do futebol brasileiro. Na proposta feita pelo Vasco, o Vasco se coloca ali disposto a adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador por metas alcançáveis em contrato. Lelê é cria do Manguinhos, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, tem 25 anos e a preferência dele é assinar com o Vasco da Gama, que é o time de coração da sua mãe. Ele tem contrato com Volta Redonda até o final do Campeonato Carioca deste ano
e deve ser reforço do Vasco ao final da competição. É isso, né? Lelê mais perto de fechar com o Vasco. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.